Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito do pecado, sobre os pecados, no plural, e também sobre o pecador. Essa é a nossa lição de número 6 e eu gostaria de chamar a atenção já que a Bíblia, ela dá uma atenção muito especial quando falamos de pecado. Porque o pecado é a raiz de todos os males e de todos os perigos que nos cercam. Quando nós temos clareza a respeito do que é o pecado, nós vamos compreender melhor a respeito da salvação. Por isso, quando nós falamos do plano da salvação que Deus nos oferece, e isso está demonstrado aqui na palavra do Senhor, nós precisamos primeiro entender o que é pecado, para podermos entender todo esse plano que Deus preparou para nos resgatar do domínio do pecado, nos resgatar da influência do pecado em nossas vidas. Por isso é importante nós entendermos como o pecado nos afeta, como nós podemos nos libertar deste domínio. Portanto, eu queria aqui, primeiramente, fazer uma diferenciação. Claro que essa diferenciação ela é uma questão mais teológica, mas é importante que você entenda. Quando eu falo pecado no singular, eu estou me referindo ao pecado original. Esse que nós falamos na aula anterior, o pecado que deu origem a todos os pecadores, ou seja, o pecado cometido por Adão e Eva. E a partir de então, seus filhos naturalmente já nasceram pecadores. Por isso, a raça humana já é formada a partir dos descendentes de Adão e Eva, como nós chamamos como a natureza decaída, ou seja, uma natureza que nos leva a cometer atos de pecado. Ou seja, esta inclinação para o mal é uma herança recebida geneticamente dos primeiros pais, Adão e Eva. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, no verso número 12, ele diz que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão. Diz lá, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós também vamos encontrar Davi lá no Salmo 51, verso número 5, reconhecendo que ele havia sido já concebido em pecado. O verso diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, nós vemos aí duas passagens bíblicas para fundamentar o que nós estamos aqui explorando, de que o ser humano já nasce pecador. Agora, quando nós falamos em pecados, no plural, nós estamos falando de atos específicos de desobediência que nós cometemos, ou seja, são manifestações exteriores dessa nossa natureza pecaminosa. E o que é então o pecado? Traduzindo aqui em miúdos, é algo dentro de nós que nos motiva ou nos leva a ter uma inclinação espontânea para fazer algo errado, para a corrupção. E este algo que está dentro de nós, este algo é o pecado. Eu costumo
brincar muito com isso, claro, num bom sentido, dando aulas, dizendo que nós parecemos um carro desalinhado, ou seja, nós já nascemos desalinhados. O que é isso? Se você dirige, se você conhece um pouquinho sobre mecânica, você sabe que um carro desalinhado, ele puxa para o lado, o volante fica puxando para fora da via. Se você soltar o volante, o carro sozinho vai para fora da via. Ou seja, nós nascemos também com essa inclinação para fugirmos do caminho que Deus traçou para nós. Isso é natural no ser humano. Por isso, quando nós tomamos consciência que, de fato, nós nascemos com essa inclinação para fazermos coisas erradas, é que nós nos convertemos. É nesta hora que eu reconheço, falo, puxa vida, eu realmente sou pecador. Eu tenho uma inclinação já em mim que nasceu comigo para cometer atos que eu sei que não agradam a Deus. Eu costumo também dar um exemplo de uma criança. Uma criança, você percebe nela já o pecado que é na natureza dessa pessoa, dessa criança, quando você só ensina coisas certas para a criança fazer e ela faz coisas erradas. Ou seja, isso já está na natureza do ser humano. Por isso, nós destacamos a importância de saber o quão nocivo é o pecado e como o pecado nos afeta. Nós vamos ver Paulo também na carta aos Romanos, no capítulo 7, versos de 15 a 18, dizendo, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo dizendo ali, não compreendo, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu não compreendo, porque eu faço coisas que eu não gostaria de fazer, e coisas que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. E ele percebe que isso é algo inato nele, na natureza dele, né? Então, ele fala, olha, como essa inclinação é ruim. Por isso, o pecado é algo que nos leva, nos induz a cometer atos pecaminosos. Esta nossa natureza de termos essa inclinação para o pecado nos leva a cometer atos pecaminosos, ou seja, os pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E como nós vimos aqui, Paulo está dizendo que o pecado é como se fosse uma lei que opera dentro de nós, nos nossos membros, nos levando a cometer o mal, cometer o erro. E este algo dentro de nós nos leva a pecar, né? Por isso, a necessidade de nós nos libertarmos deste mal, porque, como eu disse, o pecado nos afasta de Deus, porque Deus é santo. Portanto, resumindo aqui, a Bíblia vai nos dizer que o pecado no singular é algo relacionado à nossa natureza, enquanto os pecados estão ligados ao nosso comportamento. Ou seja, pecado é algo que é inato, que já nasceu em mim, em todos nós, e essa natureza me leva a cometer pecados, atos externos.
Por isso, é importante nós entendermos isso, como eu disse, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Quando nós pecamos, nós estamos criando uma barreira entre nós e o nosso Deus. Por isso, quando nós falamos de salvação, muita gente às vezes se questiona, né? Mas salvar-se do quê? Eu não me sinto correndo perigo. Na verdade, sim. Nós precisamos de salvação porque perigo de se colocar na posição de separado de Deus é o grande perigo de morrermos e ficarmos eternamente separados do nosso Deus. Por isso Deus cria um plano chamado plano de salvação para resgatar e redimir a raça humana deste plano que Satanás criou para fazer esta separação. Ele queria atrapalhar os planos de Deus. Por isso, nós devemos entender que este pecado que é natural, da natureza do ser humano, nós precisamos nos libertar dele, desta tendência, deste algo que eu disse que trazemos desde o nosso nascimento. Nós precisamos nos libertar disso. E a palavra vai nos mostrar como fazemos isso. E agora, como eu disse, os pecados no plural, isso tem mais a ver com a nossa conduta, porque a Bíblia também vai dizer que todos nós pecamos, que não há ninguém que neste mundo que não peque. Por isso, quando nós pecamos, que devem ser atos assim, como nós costumamos dizer, uma escorregadela, não pode ser algo que praticamos no nosso dia a dia, tem que ser um acidente de percurso. Quando nós pecamos, nós precisamos de perdão. Precisamos pedir perdão a Deus, porque nós, em algum momento, deixamos de vigiar e acabamos tropeçando em algum pecado. Por isso, é importante também saber que Deus condena a prática do pecado, ou seja, nós sabemos que algo é pecado e mesmo assim nós continuarmos fazendo. Um exemplo simples é você saber que mentira é pecado e continuar mentindo. Nós temos que entender que o pecado deve ser algo assim que aconteceu, eu não queria que acontecesse, mas acabou acontecendo, e então eu peço perdão, me arrependo, e a palavra do Senhor diz que nós somos perdoados porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós. Nós vamos entender também que a Bíblia faz uma demonstração de que o pecado ele está na nossa natureza, na nossa carne. Agora, os pecados, no plural, eles estão mais relacionados à nossa conduta. E é importante saber também que o pecado, ele é um princípio que reside no nosso ser. Os pecados, agora, eles estão relacionados ao nosso modo de agir, ao nosso comportamento. Por isso, é muito importante nós sabermos que nós devemos entender como lidamos tanto quanto com o pecado no singular, essa nossa natureza, como eu disse, nós vamos explicar melhor isso, e também como nós lidamos com os pecados, que são nossos atos que cometemos aí, como eu disse, com um acidente de percurso, e nós precisamos entender também que para os pecados nós necessitamos de perdão. Para o pecado, a nossa natureza pecaminosa, nós precisamos de libertação. Agora,
Quando nós falamos de pecador, como eu disse, pecadores são todos aqueles que cometem pecados. Ou seja, todos nós, se você é um ser humano, você é um pecador, né? Agora, o interessante, existe uma frase que diz assim: o ser humano não se torna pecador porque peca. Pelo contrário, ele peca porque é pecador. Já está na natureza do ser humano. E eu também queria destacar que o que nos leva a pecar? Essa nossa natureza nos leva a fazermos coisas que não agradam a Deus e muitas coisas até que nem gostaríamos de fazer. Mas como nós temos essa nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos 24 horas por dia manter-nos em santidade absoluta. Claro que esse é o desejo do nosso Deus. Deve ser o nosso desejo também. Mas, realmente, nós acabamos, neste nosso mundo tão cheio de pecado, nós acabamos, vez por outra, dando uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali. Mas é importante que você, ao cometer um pecado, que você peça perdão a Deus e peça que o sangue de Jesus te cubra e te lave de todo o pecado. Essa é a primeira parte da nossa aula. Nós nos encontramos daqui a pouquinho para dar prosseguimento aqui à nossa reflexão a respeito do pecado, dos pecados e do pecador. Até já, um grande abraço.